Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar da estrutura, da histologia do tecido conjuntivo, que é um dos tecidos mais amplamente distribuídos no nosso corpo, cuja função é dar união aos outros tipos de tecidos, oferecendo um conjunto então ao corpo, por isso esse nome conjuntivo. O tecido conjuntivo está amplamente presente na nossa pele, na parte mais inferior, uma parte mais interna, e um outro exemplo típico de tecido conjuntivo é o próprio tendão, que é aquele tecido que conecta o osso ao músculo. E uma coisa bem interessante é que o tecido conjuntivo é bastante diverso. Existem, na realidade, 4 tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. E além dele, existem outros 3 tipos que a gente denomina de tecido conjuntivo especial, que é o esqueleto, que oferece sustentação ao corpo, tecido adiposo, que funciona como reserva energética, e o sanguíneo, que é um sistema que funciona como um suprimento para as células do nosso corpo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar apenas do tecido conjuntivo propriamente dito. Todos esses outros aqui eu já tenho um vídeo de cada um no meu canal. Em relação à origem embriológica, o tecido conjuntivo, de qualquer tipo aqui, ele começa a ser formado na 3ª semana de vida intrauterina, ou seja, nossas mães nem sabiam ainda que estava grávida da gente, mas o tecido conjuntivo é derivado de um conjunto de células-tronco denominadas células do mesênquima embrionário, que é um tipo de célula derivado da mesoderma. E das principais características do tecido conjuntivo é que eles apresentam células com vários tipos de formato, muita matriz extracelular, e também é um tecido vascularizado, ou seja, ele recebe vasos sanguíneos. Geralmente na faculdade a gente estuda o tecido conjuntivo após o tecido epitelial, e eles são bem diferentes, porque as células do tecido epitelial sempre têm um formato bem definido, se ela é pavimentosa, cúbica ou alongada, possui pouca ou praticamente inexistente a matriz extracelular, e lembrando, o tecido epitelial ele é avascular, ou seja, ele não possui seus próprios vasos sanguíneos. Então, gente, nesse vídeo aqui falando especificamente do tecido conjuntivo propriamente dito, também conhecido como tecido conectivo, ele está sempre presente abaixo do tecido epitelial. Lembrando que o que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo é a membrana ou lâmina basal. Então ele desempenha diversas funções, como preenchimento de espaço, conferindo sustentação à pele, nutrição também do tecido epitelial, uma vez que o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos, e ele também, gente, é um reservatório de células do sistema imunológico provenientes do sangue. Então, em relação ao tecido conjuntivo, a gente tem que saber a sua estrutura, tanto celular quanto a matriz extracelular. Em relação às células do tecido conjuntivo, nós temos 4 tipos: células mesenquimais, fibroblastos, fibrócitos e miofibroblastos. Essas células aqui são típicas do tecido conjuntivo. E além delas, nós temos células do sistema imunológico provenientes do sangue, que é o macrófago, mastócito e plasmócito. Em relação à matriz extracelular, ela é muito abundante, ou seja, existem enormes espaços entre as células. E essa matriz extracelular ela vai ser composta de uma matriz gelatinosa, denominada substância fundamental amorfa, e também proteínas fibrosas, como colágeno e elastina. E começando então com as células do tecido conjuntivo, as células mesenquimais são células-tronco, ou seja, elas são resquícios das nossas células embrionárias. Então são células-tronco ainda presentes no tecido conjuntivo, são células indiferenciadas e conseguem se transformar, ou seja, se diferenciar em qualquer outro tipo celular do tecido conjuntivo. Então ela vai estar presente ali no nosso tecido e vai ser utilizada para reparar células mortas, ou então gerar novas células em um tecido conjuntivo que esteja em crescimento. Agora a célula típica do tecido conjuntivo é o fibroblasto, que são células muito ativas, elas que sintetizam a matriz extracelular, montando então a substância fundamental amorfa e as proteínas fibrosas, como colágeno e elastina. Essas células possuem formato pontudo, ou então estrelado, tá? E elas estão presentes no tecido conjuntivo que está em construção, seja por crescimento do organismo, reparação de um tecido danificado, ou então no tecido que já está montado, mas precisa de uma renovação constante. E após os fibroblastos montarem toda a matriz extracelular, não precisar mais daquela síntese proteica, acontece o seguinte: eles mudam o seu metabolismo e o seu formato celular. Eles perdem essas pontas aqui, ficam com formatos um pouco mais arredondados. E também diminuem sua taxa metabólica, uma vez que a matriz extracelular já está montada. Ou seja, essas células ficam vivas, presas no seu local, apenas mantendo, renovando a matriz extracelular. Então o ciclo de vida das células do tecido conjuntivo são células mesenquimais, que se transformam em fibroblastos. O fibroblasto monta a matriz extracelular, que é uma célula então bastante ativa, e depois que a matriz extracelular já está bem montada, ela se transforma em fibrócitos, apenas para manter a matriz extracelular. E alguns tecidos conjuntivos
pode existir uma variação dos fibroblastos denominada miofibroblastos. Essas células aqui são fibroblastos que possuem actina na sua composição. Então elas possuem uma capacidade contrátil. São células do tecido conjuntivo que conseguem contrair um pouquinho, semelhante então à atividade muscular. Por isso esse termo miofibroblastos. E além então das suas próprias células, o tecido conjuntivo tem células originárias do tecido sanguíneo, ou seja, lá do sangue. Aqui existe uma certa variedade de células, mas as três principais são macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Essas células então fazem parte do grupo de células dos glóbulos brancos, são produzidos na medula óssea, são livres circulantes então no sangue e do sangue elas migram para o tecido conjuntivo para executar a função então de defesa do nosso corpo. Só que quando elas migram do sangue para o tecido conjuntivo, elas sofrem algumas modificações na sua estrutura. E essa passagem do sangue para o tecido conjuntivo é denominada diapedese. Bom, então pelo fato desses glóbulos brancos sofrerem alterações anatômicas, ou seja, mudanças no seu formato celular, elas também sofrem mudanças no seu nome. Então os macrófagos que estão no tecido conjuntivo, eles são derivados dos monócitos, circulantes então no sangue. Os macrófagos são células grandes, ameboides, que têm a função de englobar células estranhas como bactérias e também toxinas. E além de englobar essas partículas, elas secretam citocinas e quimiocinas, que são proteínas mensageiras que mobilizam o sistema imunológico, que é o que a gente chama do processo de inflamação. Então nessa figurinha aqui, o monócito, ao entrar no tecido conjuntivo, ou seja, ele passa pela diapedese, ele muda o seu formato e se transforma no macrófago. Já os mastócitos são células do tecido conjuntivo que têm origem nos basófilos presentes no sangue. Esses mastócitos eles estão relacionados a reações alérgicas, porque eles secretam no local as histaminas e heparinas, que são moléculas que aumentam a irrigação sanguínea local, estimulando também a chegada de outros glóbulos brancos como os eosinófilos e neutrófilos. E por fim, então, os plasmócitos presentes no tecido conjuntivo são derivados dos linfócitos B vindos do sangue. Esses plasmócitos são os famosos glóbulos brancos produtores de anticorpos. Só que esses glóbulos brancos que eu mencionei para vocês vão estudar o funcionamento deles na disciplina de imunologia. Aqui vou apenas citar os nomes. Bom, e para a gente encerrar o nosso vídeo, falta apenas falarmos da matriz extracelular do tecido conjuntivo. Ela é constituída basicamente de uma matriz gelatinosa hidratada, repleta de íons, glicosaminoglicanos, moléculas como proteoglicanas e glicoproteínas. Essa matriz gelatinosa é denominada substância fundamental amorfa. E nessa massa gelatinosa vão ficar imersas dois tipos de proteínas fibrosas, como colágeno e elastina, além daquelas células mencionadas presentes no tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo ele é dividido em dois tipos, de acordo com a composição da sua matriz extracelular. Esses tipos são o tecido conjuntivo frouxo e denso. Esse tecido conjuntivo frouxo ele possui uma trama frouxa das suas proteínas fibrosas, como colágeno e elastina. Ele é altamente vascularizado, dessa forma então ele possui uma consistência delicada, as suas células ficam isoladas, dispersas, imersas em uma abundante substância fundamental amorfa. E possui uma ampla distribuição no corpo, ele está praticamente em todos os locais, principalmente abaixo do tecido epitelial, formando a derme, entre grupos de células musculares, entre órgãos internos, sujeitos a pressões e atritos reduzidos. E já o tecido conjuntivo denso ou fibroso, ele é constituído basicamente de colágeno, contendo então muito pouca substância amorfa e também é pouco vascularizado. Esse tipo de tecido aqui ele é mais resistente à tensão. E existem dois tipos de tecido conjuntivo denso, o modelado e não modelado. Esse tipo modelado ele é caracterizado pelo alinhamento paralelo dos fibrócitos e também pelas fibras de colágeno, representados por essas áreas brancas. Os tendões, que são aquele tecido conjuntivo que conecta o músculo ao osso, é o principal tipo de tecido conjuntivo denso modelado. Esse tecido ele é rico em colágeno tipo 1, que é uma molécula de cor esbranquiçada, por isso essa região branca aqui ao redor dos fibrócitos. E por isso também que os tendões são sempre representados por regiões claras entre os músculos e os ossos. E muito importante, os tendões eles são pouco vascularizados, ou seja, chega muito pouco sangue nesse tecido, e quando ele chega a irradiação é muito lenta. É por isso que as famosas tendinites, ou seja, inflamações dos tendões, são sempre difíceis de serem tratadas, independente da sua localização no corpo. E para a gente encerrar, o tecido conjuntivo denso não modelado ele é caracterizado pela disposição irregular, ou seja, aleatória das fibras de colágeno, que são representadas por essas áreas brancas, e os mais coloridos são as células do tecido conjuntivo. E aqui a gente tem o exemplo da pele, composta de tecido conjuntivo frouxo, mais próximo ao epiderme, e mais internamente, um tecido conjuntivo denso não modelado. E aqui representando a mesma coisa, só que num grau de visualização maior.